Nesse vídeo eu irei falar sobre um anime, então bora lá, deixa o like, se inscreva e siga com o vídeo. Ultimamente eu tenho assistido o anime Witch Watch. É um anime que se trata de uma garota que é bruxa e ela precisa de tipo um guarda-costas, que no anime se refere a ter um familiar. Porque tipo, ele vai viver o tempo todo com você, ele vai ter que te proteger de qualquer forma e tals. Esse anime se trata da garota Nico Wakatsuki. Ela é uma bruxa que está tentando descobrir como melhorar o mundo com sua magia, ajudar as pessoas e entre outras coisas. E ela vai atrás de um cara que é o Morihito. Eles são amigos de infância. E o Morihito, ele é um Oni. Um Oni, o que é um Oni? Um Oni, ele é tipo um cara que é tipo uma raça híbrida. Não, é tipo, sei lá, um velocidade de tigre, uma força de algum animal aí muito poderoso. Ele tem força, agilidade, tem super pulo e tal, de animal e tal. E ele assumiu tipo uma forma humanoide, mas sendo um Oni, ele precisa proteger a Nico Akatsuki, pois, pelo que falam, tem uma profecia contra ela que está dizendo que no futuro, em algum momento, enquanto o Oni Morihito ele vai ficar protegendo ela, em algum momento vai acontecer alguma catástrofe. Ele precisa estar pronto para evitar essa catástrofe com ela. Mas tem uma coisa, nesse anime não tem só isso. Por incrível que pareça, a Nico Akatsuki, que é a bruxinha do anime, ela vai conhecendo outras pessoas e tal. E bem, tem uma certa relação entre ela e o Morihito, o Oni, de alguma forma. Mas é porque eu acho que ela sente alguma coisa desde que eles eram crianças, né? Mas tipo, eles vão conhecendo amigos ao longo dos caminhos e tal. Eles vão batalhando contra muitos inimigos poderosos e tal. E bem, eu digo que o anime se baseia na Nico, ela tentando utilizar magia para ajudar no seu dia a dia, tanto as outras pessoas que precisam, tanto quanto ajudar ela mesma em algumas coisas. E bem, o anime se trata dessas coisas, de vez em quando vai ter batalhas legais e épicas, mas de vez em quando também vai ter mais, na maioria das vezes vai ter momentos em que eles vão estar em casa, vão estar passando por uns momentos legais. Meio legal até, saca? Tipo, o anime não é totalmente de luta, mas também não é totalmente de preguiça. É um anime muito interessante. E bem, a Nico e o Morihito, que ela chama de Moi, eles vão desenvolvendo uma relação ao longo do caminho. Esse anime, ele foi lançado ano passado, 2025. Eu comecei assistindo ele porque eu vi algumas coisas na internet, tá? Algumas cenas de um canal aí de shorts que eu assisto, que ele geralmente mostra algumas cenas. Aí eu fiquei curioso para ver o anime e tal. E bem, eu vou estar falando outros amigos assim que eles vão conhecendo ao longo dos caminhos. Amigos que são mais principais, porque os secundários assim, que são, sei lá, tipo amigos da escola, entre outras coisas, eu acho que não tem muita necessidade de eu representar eles. E se vocês quiserem conhecer, é só vocês assistirem um anime. Tem na Netflix ele completo. E bem, até agora só tem 25 episódios e uma temporada, mas eu acredito que ele possa continuar ainda. Ele vai continuar, como eu tava dizendo no final. Mas tipo, bora lá. Bem, depois de um tempo, depois que o Morihito e a Nico ficam um tempo morando juntos, né? Não aconteceu nada entre tudo, mas teve uns momentos muito engraçados. Só que não foi tanto tempo assim que eles ficaram morando juntos, já que um amigo que a Nico tinha conhecido e tal, em um lugar que ela estudou, porque quando ela e o Morihito eram crianças, ela foi embora em um momento para estudar em um local de bruxas, para ela aperfeiçoar suas feitiçarias. Só que ela conheceu um amigo que é um Tengu. Tengu
Tá, se vocês quiserem entender melhor o que é ele, é bom vocês assistirem o anime, mas ele... sei lá, ele não tem uma característica muito... que você se lembre, muito marcante. Mas se vocês quiserem saber exatamente o que é Tengu, ou vocês pesquisam no Google, ou vocês assistem um anime que eles sempre explicam lá. Então, o que é que acontece? Nisso tudo, esse Tengu, ele aparece e tal. O Morihito, ele fica tipo com uma inveja e tal, mas depois de um tempo ele até que tira um pouco da rivalidade e começa uma amizade legal. E então eles vão prosseguindo em sua jornada. Bem, agora tinha um Tengu morando com uma bruxa e um Oni. Porque ele também ia proteger a Nico. É bem estranho toda essa história, mas em algum momento você vai achar legal e você vai gostar até. E então, bora lá. Aí vem um novo personagem. Em uma excursão da escola, o Morihito, ele acaba vendo um cara que tinha um lanche e tal, e na sacola de lanche dele tinha um alvo. E ele vai direto falar com esse cara, né, já que, de acordo com as profecias do que vai acontecer com a Nico Akatsuki, ele precisa proteger. Ele é muito neutro em suas emoções. E se, tipo, o olho dele fica brilhando, só que se ele não sentir nada, se ele vê que não tem nenhuma graça em nada, os olhos dele ficam completamente pretos, de tão que ele fica sem emoções. E bem, geralmente ele é muito neutro, ele não demonstra, não tem como você saber direito o que é que ele está sentindo. A Nico até usa em alguns episódios umas magias que mostram emoções dele. E, bem, interessante. A única emoção que ele só não consegue conter é a risada. Ele sempre dá risada assim que ele vê alguma coisa. Bem, aí o que é que acontece? Nisso tudo, a gente conhece um personagem conhecido como Keigo. De início a gente não sabe, mas ele é um lobo. Mais ou menos pelo início, ele é meio que um vilão que se aproxima dos personagens principais. Só que ele era do bem, saca? Tipo, ele não tinha nada e tal. Ele tinha sofrido acidente de carro, sua mãe tinha se tornado paraplégica, deficiente físico, né, pra ser um pouco mais respeitoso. E ele só tinha aceitado ficar, tipo assim, do lado de uma feiticeira, porque nesse mundo, se as bruxas elas não ajudam as pessoas, o psicológico delas começa a sofrer tanto que elas viram feiticeiras, que ficam fazendo maldades e tal. Isso ficou parecendo muito infantil, tipo, falar maldade. Fazendo coisas horríveis, como, sei lá, matar pessoas, torturar, entre outras coisas. Agora eu fui um pouco mais realista. Mas você não vê exatamente algo muito feio, mas tem algumas coisinhas que eu acho que uma criança às vezes não consegue suportar ver. Mas sei lá, se você tiver mais de 11 anos, acho que pelo menos dá pra você assistir. É bem engraçado e tal. Só que aí o que acontece, cara? Nisso tudo, o Keigo ele vai demonstrando aos poucos que ele realmente gosta da amizade deles, mesmo em algum momento ele tendo que trair eles. Porque ele realmente nunca teve amigos que nem aqueles, a Nico, o Morihito e o Tengu. Aí, bem, nisso tudo, ele acaba demonstrando que nesse tempo todo ele era um traidor. E ele se transforma no Wolf. O Wolf é o lobo que existe dentro dele. Se ele vê uma lua crescente, ele simplesmente vira um lobo. Só que, tipo, o Wolf, ele tem memórias do Keigo. Porque são duas personalidades diferentes. É tipo a questão do Bruce Banner e do Hulk. Os dois têm uma personalidade diferente. Aí então, a gente vê que, mesmo depois que ele tenha traído todos, eles perdoam ele, já que ele tinha seus motivos. E, bem, tinham prometido pra ele que ia fazer a mãe dele voltar ao normal de antes do acidente. Só que, tipo, mesmo depois disso tudo e tal, eles foram na casa dele e tal, conheceram a mãe dele. Aí a Nico, ela tinha um pozinho que era um Elixir, que tipo, era pra ser usado em caso de emergência, né? Pra tipo, sei lá, dar mais poder pra ela ficar poderosa. Só que, no final das contas, ela usou pra curar a mãe do Keigo. E então,
ele, tipo, ficou muito arrependido de ter traído eles, que ele percebeu que eles eram realmente pessoas boas e não iriam fazer o mesmo com ele. E então o Keigo passa a morar com eles para proteger a Nico. Aqui nós vemos que eles ensinam uma coisa, né? Se a pessoa te traiu, mas tinha certos motivos, e vocês verem que ela realmente queria muito ser amigo de vocês, ou então que realmente gostou muito da amizade, é porque vocês sabem que com ele dá pra realmente confiar. Só que ele desviou porque ele queria fazer algo que custava mais do que a vida dele, né? Tipo, trazer as pernas da mãe dele de volta e tal. Porque ele queria que a mãe dele tinha um sonho de viajar e tal, só que paraplégica não tinha como fazer isso. Nossa, o cara ele fica muito feliz. E bem, o anime se baseia na Nico Akatsuki pelo resto inteiro, tentando ajudar as pessoas e tal. De vez em quando tem umas histórias secundárias, mas que sinceramente eu acho que não existia, tipo, a necessidade de ser o tempo todo. Essas histórias secundárias eu acho que elas poderiam ter sido um pouco mais secundárias, ao invés de ser um pouquinho mais principais de vez em quando. Os personagens principais quase nem aparecem nessas histórias secundárias. Mas é bom até. Então, qual é a nota que eu digo aqui para o Witch Watch? Um anime que se trata de uma personalidade muito boa. Ah, sim, uma coisa que eu esqueci de mencionar é que desde o início pro fim, o anime ele tem uma certa fanservice, saca? Eles têm referência a Star Wars, referência a Vingadores, eles têm referência até Kamehameha. É sério, eles pronunciam Kamehameha. E, bem, tem uns certos fanservices aí que, se você for bom de verdade em analisar essas coisas, você vai conseguir pegar todos. Eu consegui pegar todos. Se tinha algum que eu não peguei, é porque eu realmente nunca ouvi falar. Mas, uma coisa cara, se você prestar atenção, tem certos sons nesse anime que veio até de Dragon Ball, cara. Eu nem vou dizer de que episódio específico pra você receber, tipo, uma surpresa mesmo. E outra coisa, cara, tipo, eu sei que tem uma galera aí que me assiste que sabe que Russia Go, como eu gosto de chamar pra diminuir, mas Tokidoki Bosoto, que é o anime que eu gosto, ou então o anime da garota russa, bem, tem umas vozes bem peculiares que eu gosto, tipo, mas se você assistir esse anime e perceber uma coisa, a voz do Morihito é exatamente a voz do Kuze, do Masatika Kuze, desse anime. Cara, Witch Watch é meu segundo anime favorito, e Tokidoki Bosoto é o primeiro. Cara, e tipo, o engraçado é que eu vejo outras vozes também desse meu anime favorito, cara. E tipo, por exemplo, tem uma personagem aí que aparece que ela precisa da ajuda e tal, da Nico e do Morihito. E ela tem exatamente a voz da Aya, cara. Tipo, mano. E velho, mais uma coisa. Tem um episódio aí que o Tengu, que é o Kan, ele precisa de dinheiro e tal, aí ele vai participar de um programa e tal. Aí tem uma personagem específica que quando ele tá vendo assim a história, tipo, essa personagem tem exatamente a voz da Yuki Suo do Bosoto. Mano, cara, é revolucionário isso pra mim, né? Até porque a diferença do segundo lugar pro primeiro lugar, cara, eu sei escolher bem até. Entre tudo isso, eu vou estar fazendo, acho que, review sobre outros animes, até uns que eu já terminei há um tempo, já que eu nunca fiz. É isso, gente. Então eu vou estar dando aqui minha nota. Witch Watch pra mim é nota 9.5. Esse anime tem alguns errinhos de vez em quando, mas eu diria que é um bom anime. Ele é realmente um bom anime. Eu não sei se todo mundo aí vai gostar desse anime, mas eu gostei. Ele é interessante, tem piadas boas, ele tem coisas que faz você tipo, uou, caraca! Então é isso aí, gente. Witch Watch, ele é bom, pra mim pelo menos. Eu acho que pra maioria também é bom. É um anime de 2025 que saiu na Netflix. E eu acho que ele foi melhor do que alguns animes medíocres que eu vi da Netflix de 2025, mas que eu não vou mencionar o nome, eu quero que vocês adivinhem.
E é isso aí, gente. Até mais. Eu espero que vocês tenham gostado e vou ir ali usar magia. Nico! E aí, gostaram do vídeo? Então se inscreva, deixa o like pro meu conteúdo continuar, que isso me dá força.